Estava conversando com a Karina, Lízia, momentos antes de você chegar, sobre a impressão dela desse capítulo, né? Ou dessa parte de capítulo. Ele é muito longo, nós vamos ler a segunda parte na semana que vem. E ela estava expondo exatamente isso. Você não gostaria de prosseguir, Karina? E aí a gente articularia o debate em torno dessa sua introdução? Tudo bem, então eu estava falando para o professor, eu não sei, acho que tu vai achar isso também, Lízia, que eu achei mais, digamos assim, elucidativa a parte teórica que ele explicou na sessão 1 e na sessão 2, e eu achei que ele deu bastante exemplo da realidade da época dele no resto do texto, mas eu acho que esses exemplos eles foram muito, muito bons, e o Marx ele conseguiu e mostrar bem, eu acho que acessar, fazer com que o leitor, assim, a gente se depare com essa realidade da época de uma forma bem verdadeira, assim. Eu até comentei com o professor que eu fiquei chocada, assim, com algumas coisas, porque eu pensei que não era tanto, né? As sessões ali com 30 horas de trabalho sem descanso, ou a mãe tendo que dar comida na boca do filho ali, porque não podia parar. E Então, aí, eu achei, Gabriel? assim, Ô, boa noite, boa noite. eu achei bem chocante, assim, mas eu achei bem elucidativo todo o texto, assim, eu acho necessário. Eu concordo. Eu achei esse capítulo muito mais tranquilo de ler, assim, em comparação ao outro. Achei que o Marx descreveu bem aquela taxa, digamos assim, de uma forma mais concreta, com exemplos, que nem tu falou, né? E, e é isso, gostei bastante. Achei que ele trouxe também o conteúdo histórico da mais-valia. Achei legal que ele comparou também, situou como o capitalismo funciona, assim, diferenciou. Eu gostei bastante disso. E no mais, eu achei que esse capítulo ficou bem mais completo, assim, mesmo sendo longo. Acho que ele trouxe um panorama mais completo sobre o que o Marx queria falar da mais-valia, assim. É interessante que ele apresenta aí a jornada de trabalho também numa perspectiva histórica, né? E boa parte do que ele expõe nesse capítulo corresponde a um período em que não havia uma legislação que limitasse as horas de trabalho, trabalho infantil e etc. E a gente vê o comportamento do empresariado buscando o máximo de mais-valia, atuando predatoriamente em relação à força de trabalho. Ao prosseguirmos a leitura, o Marx vai desenvolvendo também a, a luta pela regulamentação da jornada, pela eliminação progressiva da criança do ambiente de trabalho, etc. Mas aí ele está descrevendo particularmente contextos de trabalho em que não há regulamentação de horas, de refeições, etc. E, na medida em que essa regulamentação legal vai sendo introduzida, ela vai sendo introduzida de uma forma em que os empresários burlavam essa legislação da forma mais cínica possível, para usar a expressão do Marx, exatamente porque, não havia uma fiscalização que atingisse todo o universo fabril. E dois, as eventuais multas e punições eram tão pífias que o empresário preferia pagar a multa do que
modificar as relações de trabalho, né? Eu acho particularmente chocante o segmento do capítulo em que ele expõe a questão do trabalho infantil, né? Do trabalho infantil em sistema de turnos. Então, a gente vê crianças aí com, ele fala, a partir de 6 anos de idade. Ou 6 anos de idade, uma criança com 9 anos de idade, é uma criança, enfim, que está começando o ensino fundamental, né? E aí o cenário físico, o impacto disso sobre a formação da criança, sobre o desenvolvimento corporal da criança, né? Você vê que chega a um ponto em que a dilapidação da força de trabalho começa a comprometer até a formação dos exércitos, porque os operários não preenchiam os requisitos físicos necessários para a entrada no exército, né? Eu estava comentando há alguns dias uma nota que apareceu na BBC de legistas forenses que estão exumando os restos dessas crianças que morreram nesse período e analisando o impacto do trabalho, as doenças a que elas eram expostas, né? Você vê que quando ele fala do descontrole a que se chegou na reprodução da força de trabalho, ele fala, chegou num ponto em que as epidemias e a estatura do operário impedindo a sua incorporação no exército ameaça a própria reprodução do Estado, né? E a epidemia atinge a classe dominante também. Quer dizer, na época não tinha vacina, não tinha nada, então uma epidemia atingia todos, né? Ou seja, é isso que a Lisa ele levantou, né? É a apresentação da exploração do trabalho, da extração da mais-valia, no contexto prático e social em que isso ocorria. Eu acho muito interessante que o Marx ele pega relatórios daqueles inspetores de fábrica, ele pega relatórios de médicos, quer dizer, não é uma coisa que ele fala como se fosse algo de agitação ou coisa assim. Ele simplesmente transcreve depoimentos, ele transcreve relatórios, ele transcreve uma documentação oficial. E aí é surpreendente, né? Ele fala, olha, a, a jornada de trabalho tem limites físicos, tem limites fisiológicos, né? Em primeiro lugar, nenhuma jornada de trabalho pode ultrapassar 24 horas. E outra que o corpo humano não suporta uma quantidade muito grande de horas de trabalho diária. Embora ele mostre aí, embora não, e para isso ele mostra a, a realização de jornadas de 30 horas, como você levantou, Karina. É o caso daquela menina na indústria da moda que morre trabalhando. Quer dizer, a exigência de trabalho é tão grande, as condições de vida são tão precárias que a pessoa morre trabalhando. Morre de trabalhar. E aí, claro, a abordagem sempre cínica, pragmática dos empresários, né? Que não estavam nem aí. Quer dizer, ele deixa claro que para o empresariado o importante não é produzir aço, produzir vestido, produzir, etc. O importante é produzir mais-valia.
Então, os capítulos teóricos anteriores, e mesmo a introdução teórica desse capítulo, contribuem para potencializar o significado desses relatos, né? É muito interessante a comparação que ele faz entre as relações de servidão nos principados danubianos e as relações capitalistas de produção. Quer dizer, as relações de servidão não chegaram, embora fossem relações de exploração que esfalfassem o trabalhador, ele vai detalhando aí o chamado regulamento orgânico, em que, por definições de dias e tipos de trabalho, praticamente se faz o trabalhador trabalhar na gleba o ano inteiro. Ainda assim, não chegava ao nível das taxas de exploração das fábricas inglesas. Mas é uma coisa interessante esse capítulo, essa seção, porque ele mostra que o trabalho do servo, ele mostra o trabalho excedente de uma forma clara, algo que não é visível, dado o fetichismo da mercadoria, na relação de trabalho capitalista. Então, na relação servil, o servo trabalha alguns dias na sua gleba, vai produzir o necessário para a sua subsistência, a subsistência da sua família, etc., e alguns dias nas terras senhoriais. Então, o trabalho excedente é fisicamente, geograficamente, espacialmente separado do trabalho necessário. Trabalho necessário o servo realiza na sua própria gleba. Mas o trabalho excedente, o servo vai realizar nas terras do senhor. Então, essa separação espacial do trabalho necessário e do trabalho excedente mostra com clareza a apropriação do excedente. Quando esse excedente adquire a forma de valor, e aí na Romênia, na Moldávia, já começava a adquirir a forma de valor, esse trabalho excedente adquire a forma de mais-valia. Você vê que quando ele faz uma exposição sobre o trabalho escravo, ele afirma isso, ele fala, olha, quando o trabalho escravo, o produto do trabalho escravo adquire a forma de valor, que é o caso da produção escravista no Brasil, por exemplo. Aqui se produzia açúcar para vender em condições escravistas. Era a produção de mercadoria em condições escravistas. Então, essa produção de mercadorias em condições escravistas faz com que o trabalho excedente adquire a forma da mais-valia, do valor adicional, do valor excedente grátis. A gente vê descrições do trabalho escravo no Brasil, em que o escravizado trabalhava uma parte do dia, ou uma parte dos escravizados trabalhava na produção de mandioca, que é para sua própria alimentação, e outra parte dos escravizados, ou em tempos diferentes, se trabalhava na produção da cana, no engenho, etc. Karine. Dois comentários. Interessante que a gente aprendeu, né? Falou muito sobre a corveia, não sei como é que pronuncia direito, em
medieval, mas a gente não, eu, pelo menos, né, não tinha visto a relação, não tinha relacionado essa parte da mais-valia. Então é interessante a gente também abrir os olhares, porque às vezes o professor fala de uma forma menos, não sei se politizada, mas ele fala de uma forma mais neutra, com bastante aspas, assim. E um segundo comentário, eu fiz um ensaio sobre o tabaco, a produção de tabaco no Brasil colonial, assim. E às vezes, falando dessa relação de produção escravista, a produção ela era destinada muitas vezes entre mandioca, ela era separada entre mandioca e fumo. E eles preferiam, botaram leis, né, porque os donos ali, os escravocratas, eles preferiam plantar fumo, que ia ser vendido para a Europa e ser moeda de troca para trocar escravizados da África, do que mandioca. Então as pessoas não tinham mais o que comer e teve que o governo, né, a colônia, ainda era colônia, a corte, enfim, interferir para que se plantasse mandioca e o pessoal tivesse que comer. Então, assim, é isso na prática, se me vê esse exemplo. Claro. Não, eu acho que esse capítulo ele dá indicações para a nossa história econômica. Agora, lembrando que o Marx está falando aí da Corveia nas condições capitalistas, né? Ele está falando de modos de produção pré-capitalistas sendo incorporados ao mercado mundial. Talvez o caráter da Corveia, num período pré-capitalista, adquirisse um perfil diferente. Porque aí o produto da Corveia está adquirindo a forma de valor. Por isso que o Marx fala que se transforma em mais-valia. Tem um trecho que eu tenho dúvidas. Eu não sei se o Marx apenas inferiu, porque ele não cita de onde tirou. Ele fala, antes de produzir algodão para a indústria inglesa, a produção escravista no sul dos Estados Unidos tinha um contorno patriarcal. Mas eu levanto a hipótese de que a produção escravista no sul dos Estados Unidos foi estruturada exatamente para a produção em modos coloniais, como no Brasil. Eu não sei se essa hipótese de um período de escravismo, vamos pôr entre aspas, patriarcal, com taxas de exploração menos severas, tenha efetivamente ocorrido. Mas isso a conferir. Isso é algo que eu tenho dúvida quando ele expõe. É muito interessante a maneira como ele vai destrinchando esse regulamento orgânico, né? Ele fala: a Rússia, a libertadora de todos os povos, regulamenta o trabalho servil na Valáquia, né? Na Moldávia, com o aplauso dos liberais ingleses, né? E aí ele vai mostrando como aquilo que parecia ser uma limitação, um controle do trabalho servil, simplesmente transformava em lei uma forma de exploração que abrangia quase que todo o ano de trabalho do servo. Agora, me parece que ele tem essa preocupação de fazer o contraste entre um modo de produção pré-capitalista e as fábricas inglesas, né? Em que as taxas de exploração estavam ultrapassando aquilo que estava ocorrendo lá na Romênia.
É muito interessante o capítulo em que ele fala da panificação, né? Da fraude dos produtos, que é algo que é moeda corrente até hoje. Você vê, por exemplo, com o aumento do preço do café, a produção do chamado café-fake. O café fake, né, que é uma mistura de palha de café com não sei o que, ingredientes vários, que podem imitar de longe o gosto do café, mas não é café. Ou empresas vendendo uma mistura de soro com aromatizantes e etc., e chamando de iogurte, e por aí vai. O Marx analisa o pão, né? É terrível a fórmula do pão que ele apresenta aí, e que era vendido exatamente para aquele operário mais pobre. Ele não tinha condição de comprar o pão antes de receber o pagamento, então tinha que comprar na caderneta. Que é uma prática que até recentemente eu via ocorrer aqui no mercadinho, em frente de casa. Tinha lá uma caderneta, a pessoa comprava, marcava na caderneta para pagar no final do mês. Me parece que há uma certa ilusão do Marx em relação ao trabalho em sistema de turnos. Ele fala, não dá para pôr o operário para trabalhar 24 horas, mas dá para fazer um sistema de turnos. Quando ele está argumentando sobre isso, ele usa o conceito de jornada normal de trabalho, que parece se identificar com uma jornada diurna de trabalho. Quando ele fala da luta dos trabalhadores contra o sistema de turno, parece que ele presume que esse sistema poderia ser superado em determinado momento. Mas o sistema de turnos está por aí, está institucionalizado. Ele não só se manteve, como se aperfeiçoou. Então, você tem uma jornada limite de trabalho de 8 horas, a empresa faz 3 turnos de 8 horas. Cabe certinho nas 24 horas. Isso a gente vê em siderúrgicas, por exemplo. Na indústria automobilística, as grandes empresas em geral, elas não vão parar à noite. Parar à noite é prejuízo, já dizia o Marx lá. O empresário não quer parar à noite. Ele tem um volume de meios de produção cada vez maior. Parar a fábrica à noite significa cessar a produção de mais-valia. Então, a ideia é fazer a fábrica funcionar, ou o empreendimento agrícola, a mina, 24 horas por dia. Daí o sistema de turno. E os abusos que, naquele contexto, o sistema de turno propiciava. Por exemplo, a invasão do domingo pelo sistema de turno, a dificuldade de controlar os horários, a inserção do trabalho infantil no sistema de turno, as crianças eventualmente não conseguindo nem ir para casa, né, dormindo no ambiente de trabalho. Mas hoje, o sistema de turnos continua generalizado. Vê, por exemplo,
com o desenvolvimento do trabalho em sistema de turnos, as próprias escolas e instituições de educação superior gradativamente se adaptam. Por exemplo, hoje já tem faculdades que têm cursos que começam às 11 da noite, começam às 2 da madrugada, para poder incorporar esse trabalhador que está no trabalho noturno ou no sistema de turno. Por exemplo, eu dei aula numa escola de metalúrgicos em Santos. Era a Escola dos Sindicatos Metalúrgicos de Santos. Cemetal. Essa escola, que tinha cursos supletivos, ou seja, cursos de educação de jovens e adultos, ela funcionava de acordo com o horário da COSIPA, que era a Companhia Siderúrgica Paulista, que funcionava em sistema de turnos. Então, a escola tinha um turno da manhã com o pessoal que estava saindo do turno. Então, o pessoal estava saindo do trabalho e vinha para a escola de manhã para depois dormir e pegar o trabalho à noite. E tinha um sistema, um horário de aulas no período de tarde e noite, exatamente para poder atender esses diferentes horários da COSIPA. Tinha outros segmentos menores de metalúrgicos, pessoal que trabalhava em elevadores, em manutenção de elevadores, eu não me lembro exatamente, né? Tinha alguns estudantes de uma refinaria da Petrobras, mas a maioria era da COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista. E aí a escola funcionava no sistema de turno. E aí o próprio sistema escolar ele vai se aproximando do sistema de turnos, né? Por exemplo, hoje, o ensino noturno se generalizou. Com o ensino noturno, o trabalho noturno do professor, inclusive com remuneração diferenciada, a partir das 10, 10 e pouco, não me lembro exatamente o horário. Tem um adicional, né? Um adicional noturno. Fala, Karina. Eu percebi, assim, que ele estava muito preocupado. Não sei se porque a medicina da época não era tão avançada quanto é hoje, né? Mas eu percebi, assim, nele uma preocupação muito com a saúde desse trabalhador, tipo, ficar desregulado o sono, não comer, assim, mas essa preocupação com quase como se fosse um ciclo vital, tipo, meio normal, assim, orgânico, que ele estava preocupado, assim, meio que no decorrer, ele não falou isso, mas no decorrer das leituras, assim, eu tirei isso, assim, que ele estava preocupado com isso, e até porque ele cita a questão da modista, eu acho que ela estava dormindo numa cama com outras pessoas e aí não tinha ar que chega, né, Sim. ele cita o médico, enfim, eu acho que porque hoje a gente tem, tipo, eu tenho parente que trabalha das 8 da noite até de madrugada, então, tipo, é uma coisa, como o senhor falou, generalizada, mas não sei quais os impactos que isso tem também a longo prazo, né? Vê que ele está falando, acho que a preocupação central dele, você tem razão nisso, é com a reprodução da força de trabalho. Quer dizer, é o trabalhador trabalhar e chegar recomposto no outro dia para trabalhar de novo. O que ele está descrevendo aí nesse capítulo, os relatórios que ele reproduz nesse capítulo, mostram que
a força de trabalho não estava se reproduzindo adequadamente. Então, há uma redução na média de vida, uma redução na estatura do trabalhador, ele se expõe a doenças, a epidemias, ele se sujeita a deformações e por aí vai, e até a morte. Você vê que a média de vida do trabalhador aí é muito baixa, né? Então, ele fala num dia normal de trabalho, numa jornada normal de trabalho, quer dizer, aquela jornada de trabalho que permitiria ao trabalhador ter tempo, não só para se recompor fisicamente, mas também para ter vida social, para ter vida política. E um trabalhador preso 14 horas na fábrica, ele sai para dormir e logo depois ele volta para a fábrica. As condições de saúde dele vão se deteriorando. Quer dizer, 14 horas, tinha fábrica aí trabalhando 18 horas, jornadas de 18 horas. É uma coisa inimaginável, né? Você vê que ele calcula a duração da vida do trabalhador de acordo com o grau de exploração, né? Porque, claro, esse é um problema em aberto. Eu acho que discussões como a redução da jornada, a redução dos dias de trabalho, estão intimamente conectadas com essa necessidade do trabalhador ter vida fora do ambiente de trabalho. Não só reproduzir fisicamente a sua energia produtiva, a sua força produtiva. É estudar, é ter vida social. Eu vejo nos cursos noturnos, o pessoal chega um bagaço. É muito difícil desenvolver o curso noturno, porque a maioria dos estudantes é constituída de trabalhadores. A pessoa chega cansada. Eu até acho que comentei aqui anteriormente que eu saio para correr de manhã e eu encontro com alunos que eu vou reencontrar à noite. Ele está indo para o trabalho. Essa questão da regulamentação do trabalho, da jornada de trabalho, do trabalho infantil e etc., era uma questão que estava se pondo com muita força naquele momento. É a luta pelas 12 horas, que se transforma rapidamente na luta por 10 horas, na luta por 8 horas de trabalho, sempre sob repressão permanente, né? Teve o 1º de maio aí, é uma data que memoriza a execução de trabalhadores que estavam lutando pelo 1º de maio, pelas 8 horas de trabalho. Você vê, por exemplo, o lema dos presidentes da República Velha, pelo menos até o Arthur Bernardes, de que a questão social tinha que ser tratada na pata do cavalo, ou seja, greve, movimento de trabalhadores, etc., repressão, violência, para manter a fábrica funcionando, para manter a produção de mais-valia, para não interromper a produção de mais-valia.
Eu acho também, achei bem interessante a colocação que ele fez sobre os aprendizes noturnos jovens, né? Que ele. Minha explicação não vou me lembrar bem para explicar, mas que ele colocava os mais velhos, os adultos, o capitalista, o empresário, ali ele até citou, para ensinar os mais jovens, né? E aí ele fala, os mais jovens se pagam menos, eles obedecem mais, eles são mais submissos e eles não se revoltam e aprendem com uma facilidade e rendem mais. E ainda eu faço com que o adulto, com que o trabalhador adulto ele ganhe um pouquinho. Então, eu achei, tipo, nossa, como eles já eram tão bem articulados mesmo. Claro. Não, sem dúvida. Você vê que o próprio operário se torna uma engrenagem da exploração. Operário contribui para a exploração da criança, porque ele vai ganhar mais com uma equipe de crianças. O pai põe a criança para trabalhar muito cedo. Ele fala, o trabalhador é coagido pela relação de produção a se transformar num traficante de escravos, porque ele que leva o filho para a fábrica. A criança não vai sozinha, os pais levam. E aí o trabalho infantil, como nós vamos ver logo à frente, criou um problema de legitimidade política de longo alcance. Por quê? A legitimidade política no contexto capitalista, até aquele momento, estava fundada na relação de mercado, regulamentada por relações contratuais. E essas relações contratuais supõe-se que sejam realizadas por indivíduos adultos conscientes. E a criança não tem capacidade de decisão. Então, o uso massivo da criança pôs em questão a própria pedra fundamental da ideologia política burguesa. Em grande medida, o trabalho infantil começa a ser combatido por isso. Daí o Marx falar que os pais eram coagidos pela fome a se transformar em mercadores de escravos. Gabriel. Opa, uma dúvida que eu fiquei foi numa nota de rodapé que eu não entendi, talvez se o Marx estava sendo irônico, que ele vai dizer que ele vai abrir uma aspas, ele vai dizer, numa curta parábola, ele reduz o único acontecimento grandioso da história contemporânea, a Guerra Civil Americana, a seguinte trama, ele vai dizer a trama. Mas eu não entendi, ele está dizendo que o único acontecimento grande da história contemporânea até aquele momento era a Guerra Civil Americana? Ou Gabriel, eu estou ouvindo muito mal o que você está falando, eu não estou entendendo. Perdão. Agora está melhor? Eu não sei, tem um problema de som. Eita, deixa eu... Alô? Estou ouvindo. Melhor, vamos ver se agora vai. Eu fiquei com uma dúvida numa nota de rodapé que o Marcos vai colocar, que ele vai dizer que, abre aspas, né? Numa curta parábola, ele reduz o único acontecimento grandioso da história contemporânea, a Guerra Civil Americana, a seguinte trama. Aí ele vai dizer uma trama aí. Mas minha dúvida foi em relação a essa aspas, né, que ele vai dizer que o único acontecimento grandioso da história contemporânea, a Guerra Civil Americana, ele está dizendo que, tipo, foi o único acontecimento grande até aquele momento, ou é uma ironia com o autor que talvez... Deixa eu tentar localizar isso, Gabriel, um momentinho. Beleza. Na edição da Boitempo é a página 328. Eu estou com a edição
da Abril aqui, mas eu localizo. Só um momentinho. Beleza. Ela está em que sessão, Bem no Gabriel? finalzinho da sessão 3. Bem no finalzinho da sessão 3. Sessão 3, final da sessão 3? Uhum. Eu preciso baixar a edição da Boitempo, porque eu fico lendo a da Abril, aí depois eu não. Seção 3, ramos da indústria sem limite legal da exploração, né? Você falou que é uma nota de rodapé. É uma nota de rodapé, a 90. É a número A 90. nota 90, A nota 90, a nota 90. certo. Aí deve ser 90 aqui também. Só um momentinho. Beleza, beleza. 86, 89, 90. Morningstar, 23 de junho de 1863, é isso, né? É essa mesmo, essa mesmo, essa mesmo. O Ele. Times aproveitou. Eu vou ler do jeito que está escrito aqui. Beleza, beleza. O Times aproveitou o sucedido para defender os senhores de escravos da América contra Bright, etc. Ele está falando aí dos escravos brancos, né, da morte por apoplexia. Uhum. Muitos de nós, diz, acham que enquanto fizermos trabalhar até a morte nossas jovens mulheres, utilizando o flagelo da fome em lugar de estalar do chicote, quase não temos o direito de incitar a que se empreguem o fogo e a espada contra famílias que desde o berço possuem escravos e pelo menos os alimentam bem, fazendo-os trabalhar moderadamente. Do mesmo modo, o Standard, jornal dos Tories, repreendeu o reverendo Newman Hall. Eles comungam os senhores de escravos, mas reza com a boa gente que fazia trabalhar os condutores e os cocheiros de ônibus de Londres apenas 16 horas diariamente por um salário de cão. Finalmente falou o oráculo Mr. Thomas Carlyle, sobre o qual publiquei em 1850. Ao diabo o gênio, ficou o culto. Ele reduz em uma curta parábola o único acontecimento grandioso da história contemporânea
a Guerra Civil Americana. Aqui, o Pedro do Norte quer, com toda a violência, arrebentar o crânio do Pedro do Sul. Porque o Pedro do Norte aluga sua mão de obra diariamente e Paulo do Sul aluga-se pela vida toda. Macmillan's Magazine. É que eu não estou conseguindo ler uma palavra. Elias Americana. Eu acho que é Elias Americana, isso mesmo. Elias Americana Inútil. Caderno de agosto de 1863. Por fim, a bolha de sabão da simpatia dos Tories pelo assalariado urbano, a qual não se estende de modo algum ao rural, arrebentou. O âmago chama-se escravatura. Veja, Gabriel, naquele momento já se desenvolvia uma luta contra a escravidão. E esses articulistas estão tentando mostrar como o trabalho assalariado, ou na Inglaterra ou no norte dos Estados Unidos, poderia adquirir um caráter de uma exploração mais acentuada do que o próprio trabalho escravo. Mas naquele momento, os próprios representantes do capital inglês já tomavam medidas para, entre outras medidas, coibir a relação escravista de produção. Por exemplo, quando a Inglaterra põe a frota inglesa para proteger a fuga da família real portuguesa para o Brasil, uma das condições, entre outras, era a supressão do trabalho escravo. Não era só a abertura dos portos, o fim do exclusivo colonial, mas na relação estava também a supressão do trabalho escravizado, o que não ocorreu. O exclusivo colonial foi eliminado, mas a escravização continuou. A luta do capital inglês contra os exclusivos coloniais e contra o escravismo estava relacionada, na maneira como eu interpreto esse processo, à necessidade da ampliação de mercados posta pela própria Revolução Industrial que estava em curso. O aumento exponencial da produção, gerando uma quantidade muito maior de mercadorias, exigia a abertura de novos mercados. Fazia parte da abertura de novos mercados a eliminação do escravismo, a transformação do escravizado em assalariado, já que o escravizado nada compra. Então, havia uma campanha abolicionista na Inglaterra. Agora, uma campanha abolicionista eivada de hipocrisia, de subordinação aos interesses do capital e etc. De qualquer modo, observem que a frota inglesa já começa a combater o tráfico. Não é incomum, diante do aparecimento da frota inglesa, um navio de tráfico de escravizados jogar a carga no mar para não ser apreendido. Então, esse é um momento em que o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra
já entrava em choque no contexto histórico daquele momento com determinado formato do mundo colonial e com a escravização, com a forma escravista de produção. Então, eles estão tendo aqui um problema de consciência, que o Marx realmente ironiza, né? Ele fala, nós estamos aí lutando contra condenando o senhor de escravos, mas nós estamos matando de trabalhar. A modista. Entendi. Obrigado. Você vê que o Marx, quando ele fala da subordinação do trabalho escravizado à produção de algodão para o mercado inglês, ele fala que, em média, a vida do escravo durava 7 anos, a partir do momento em que ele começava a trabalhar. Mas o próprio trabalho escravo começa a entrar em choque com a expansão da acumulação do capital, com as transformações da acumulação do capital. Isso a gente vê no episódio da vinda da família real portuguesa para o Brasil, as condições impostas pelos ingleses. E esse movimento abolicionista que estava em curso, nós podemos levantar literatura a esse respeito, do movimento abolicionista na Inglaterra. Então, ele adotava uma postura abolicionista na Inglaterra, num cenário em que a exploração do trabalho chegava a ser pior do que a exploração do trabalho escravizado. O Marx ele dá muita importância, como um marco no desenvolvimento capitalista, a supressão do escravismo nos Estados Unidos. Ele não faz referência ao Brasil e outros contextos coloniais e de países já independentes, que mantinham também a força de trabalho escravizada. Mas ele dá muita importância à Guerra da Secessão e à supressão do escravismo nos Estados Unidos. Porque ele viu os Estados Unidos se desenvolvendo aceleradamente, né, em termos capitalistas. E isso ia acelerar ainda mais esse desenvolvimento. Você vê que no prefácio à primeira edição do Capital, ele faz uma longa referência a isso. E, claro, os trabalhadores nunca aceitaram passivamente isso que aparece aí nesses relatos. Quer dizer, as lutas dos trabalhadores são organizadas na medida mesma em que essas formas de exploração se desenvolvem e culminam na chamada legislação fabril, que nós chamaríamos aqui de legislação trabalhista. É que na Inglaterra ela não se desenvolveu num só momento, valendo para todo o país. Segmentos econômicos, segmentos industriais diferentes e mesmo fábricas isoladas eram regulamentados gradativamente, individualmente. Às vezes você tinha um segmento do capital em que havia regulamentação e outro não. Daí o empresário falando em
o empresário da fábrica exposta à regulamentação do trabalho, falando em concorrência desleal daquele que desenvolvia um empreendimento em que, usando a expressão da época, entre aspas, o trabalho era livre, ou seja, o trabalho não era regulamentado. Queria falar sobre uma parte que eu achei bem interessante, que é a questão que ele vai citar, o Marx, do acidente ferroviário, né? Do trem e tal. E eu achei muito emblemático, assim, a questão do julgamento, porque tu vai ver essa manipulação ideológica explícita, assim, no julgamento como é que fala? Do trabalhador, né? Do trabalhador do trem. E que o jurista vai dizer, né? Que a culpa vai sentenciar, enfim, o trabalhador pelo acidente, e o trabalhador tentando colocar a causa nessas horas excedentes de trabalho, que ele até fala, né? A gente não é um ciclope, que é uma máquina, a gente também está nessa situação de exaustão. Isso não é considerado na nossa carga de trabalho. E não é como se eles quisessem voluntariamente cometer aquele acidente, né? E aí, no final, na sentença, o juiz fala: eu espero que o capitalista pense na próxima vez em não seja tão ambicioso, mas no final das contas, o trabalhador que vai levar essa sentença, né? Então, tu vê toda essa formatação da lei e da legislação, enfim, né, dessa regulamentação nas custas do trabalhador. Então, tipo, como se o problema não fosse deles que fazem a lei, né, mas o trabalhador que tem que seguir elas. E eu acho isso muito, muito, porque quando tu vê assim o discurso dos liberais, enfim, da questão da não regulamentação do Estado, é muito forte isso, né, nessa questão de você ficar à mercê do que o capitalista vai querer para ele, sendo que o próprio Marx fala, né, o que o capitalista quer não depende de uma decisão moral ou do coração dele, mas de uma decisão puramente capitalista, ou seja, Bueno, da questão né, do mais valor, enfim, da valorização do trabalho, e não das condições que esse trabalho está sendo posto. Até o ponto que isso aperta na condição do próprio capitalista, que também é um ser humano, querendo ou não, né? Quando eles dão o exemplo do pão, que a questão da regulamentação desse pão não é uma questão de sim, vamos pensar no trabalhador, mas porque esse pão também vai ser consumido por eles em algum momento. essa é uma questão importante que você levanta, Lízia, porque fica claro no capítulo e em todo o Capitão, podemos dizer em toda a obra do Marx, que ele considera o Estado como uma organização de representação dos interesses do empresariado. Não é uma organização imparcial. Então, quando o Estado impõe ao empresariado uma legislação que limita a, a jornada de trabalho, por exemplo, ele está fazendo isso não em benefício do trabalhador, embora o trabalhador tenha lutado por isso, e isso limite o arbítrio do empresário, mas o Estado está agindo em função dos interesses estratégicos da
da própria classe capitalista. O interesse estratégico da classe capitalista é incompatível com a dilapidação da força de trabalho. Ela tem que se reproduzir para que o capital possa permanecer se reproduzindo, para que o capital continue funcionando. Então, a atuação do Estado pode, circunstancialmente, entrar em choque com os interesses de tal ou tal segmento da própria classe do empresariado. Mas veja que esse caso aí do julgamento dos ferroviários, como você disse, é um emblema dessa maneira como Marx vê o Estado. E ele está ilustrando essa concepção do Estado através dessa decisão judicial. Então, os trabalhadores estavam lá sendo subordinados a jornadas de trabalho esgotantes, e isso contribuiu para um acidente com muitas mortes. Aí quem vai ser julgado? Trabalhador. Ele fala por homicídio culposo. Não se dá aí dados de pena que os trabalhadores teriam que cumprir e tudo mais, mas eles vão ser julgados como os culpados do processo. Os trabalhadores se defendem dizendo, olha, nós não temos condição de garantir a segurança com as condições de trabalho que nos são impostas. Apesar disso, eles continuam culpados, mas o juiz ele faz uma suave recomendação aos empresários a mudar um pouquinho a organização do trabalho. Quer dizer, ele está tacitamente admitindo que é a maneira como o trabalho está organizado que esteve na base daquele acidente. E aí nós vamos ver o desenvolvimento posterior, que chega a nossos dias e se mantém, das formas de trabalho que envolvem risco de terceiros. Se o trabalhador não tiver inteiro, física e psicologicamente, a função que ele realiza no âmbito da divisão do trabalho pode levar a catástrofes. Por exemplo, motoristas de caminhão. Então, você tem que regulamentar a jornada do motorista de tal forma que ele dirija apenas o tempo em que ele possa manter a sua atenção. E aí nós vemos motoristas sendo coagidos a fazer uma entrega que sai de Porto Alegre para ser feita em Belém, do Pará, num prazo que é incompatível com o descanso, etc. Aí esse motorista vai tomar remédio contra o sono, a gente vê aí relatos de motoristas ingerindo cocaína, crack, etc., para ficar turbinado. E, obviamente, que o corpo humano tem limites, né? E, de repente, ele dorme na direção, o caminhão invade a pista contrária e vira aquele acidente, entre aspas, inexplicável, que foi culpa do motorista. Isso ocorre todo dia no Brasil. É só pegar a imprensa brasileira, nós vamos ver motoristas de caminhão sendo culpados por acidentes graves que são impulsionados pelas condições de trabalho. Você vê, tem uma rigorosa legislação de horário de trabalho e de descanso para o pessoal que trabalha na saúde, para o pessoal que pilota avião, para o metroviário, etc. Agora, até chegarmos nessa regulamentação,
E para mantermos essa regulamentação, é todo um esforço permanente, que as empresas estão o tempo todo burlando essa legislação, Karina. Me lembrou o exemplo que um dia eu fui pegar um 99, né? Chamei um motorista de aplicativo e aí eu conversando com ele, eu fui perto, eu acho que eu fui de casa até a faculdade, um dia de chuva, uma coisa assim. E era 7 e pouco da manhã. E ele me disse assim, ai, eu acho que você vai ser uma das minhas últimas corridas hoje, ele falou, porque eu tô desde ontem de tarde fazendo Por exemplo. corrida, porque eu tenho que aproveitar o aluguel do carro. E aí, então, olha o nível de precarização e de desamparo que aquele sujeito tem, porque ele não tem um carro, ele aluga o carro, então ele terceiriza isso, e ele passa, sei lá, 12, ou mais, né? Sei lá, 14 horas ali dirigindo, que é uma coisa estressante que te cansa. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, né? Esse cara. E ele tava visivelmente perturbado, assim, tipo, cansado, né? E isso, claro, é massivo, Karina. Veja, você está sendo submetido a risco quando você está andando com essa pessoa, porque essa pessoa está no limite, já ultrapassou o limite da atenção. Aconteceu comigo uma vez, por exemplo, de eu viajar uma noite inteira de ônibus e não conseguir dormir, que eu raramente durmo em viagem de ônibus, aí pegar o carro logo depois. Eu quase, ao ultrapassar um caminhão, entrei de frente com outro carro que eu não vi. Era um carro branco, um carro enorme, eu não vi. A gente apaga, assim, por uma fração de segundo, e até que você se restabeleça, já foi. Por exemplo, ontem, a hora que eu cheguei, a começar que eu cheguei naquele voo das 10h55, e Santa Maria tinha uma névoa por cima que estava impenetrável. O avião ficou girando em volta da cidade 1 hora, esperando dar teto para aterrissar. Aí o piloto falou: olha, se não der teto aqui, nós vamos para Caxias, eu vou descer em Caxias. E aí, quando eu saí, ele desceu aqui, quando eu saí do avião, por coincidência, o primeiro motorista de táxi era um conhecido meu. Inclusive, ele se matriculou na filosofia e entrou no nosso projeto. Ele falou: olha, eu recebo até hoje os seus e-mails, mas eu não consigo, não tem jeito de eu participar, porque eu estou trabalhando que nem um louco, senão não consigo manter minha filha. Ele estava me dizendo: olha, eu comecei a trabalhar de madrugada com táxi, e eu vou pelo menos até a 1 da madrugada. Então, ele ia passar o dia de ontem, que era domingo, quase 24 horas rodando. Então, isso não é um fato isolado, não é algo generalizado, é imposto pela relação econômica. O motorista de aplicativo tem só a aparência do trabalho autônomo. O trabalho dele é o trabalho por peça, é o trabalho por tarefa, que o Marx vai analisar no capítulo sobre o salário. É o caso desses funcionários da ferrovia. Eles são obrigados lá, faz parte da função deles, mudar os trens de um trilho para o outro, etc., mas eles estão há não sei quantas horas sem dormir. É muito interessante isso, porque já ocorreu comigo em mais de uma ocasião de eu simplesmente apagar.
Por exemplo, não aconteceu comigo, mas eu estava no carro. Eu trabalhava em Roraima e a gente ia assinar um convênio com uma universidade venezuelana em Ciudad Guayana. Nós fomos de carro. Aí nós fomos até a fronteira com a Venezuela e entramos na Venezuela e fomos até a primeira cidadezinha, que fica a 8 quilômetros à frente, chamada Santa Helena de Guairém. Em Santa Helena, eu cheguei para o motorista e falei, olha, vamos pousar aqui, porque você já veio dirigindo de Boa Vista até aqui, você já fez uns 300 quilômetros, já está começando a anoitecer, e vamos descansar. Amanhã a gente vai, nós não temos que chegar lá em tempo recorde. Aí ele, não, porque eu fui motorista de caminhão, eu dirigia 24 horas de Boa Vista a Manaus. Eu falei, bom, você está no comando do carro. Você toma a decisão. Na minha opinião, nós temos que ficar aqui. Ele, não, vamos embora. Não tem problema não, nós vamos chegar hoje lá. Aí, jantamos e subimos no carro, um Fiat. Estava motorista, eu e tinha um outro funcionário da universidade. Aí, ali em torno de 11 horas da noite, a gente estava descendo uma serra que era alta, você via a cidadezinha lá embaixo. Era uma pirambeira dos dois lados. E o cara dormiu. Por sorte, e eu estava acordado do lado dele. Aí o carro começou a ir para o lado. Ele dormiu e o carro ficou sem controle. Ele ia para a ribanceira. Aí eu virei a direção bruscamente, e ao virar a direção bruscamente, com o tranco do carro, ele acordou. Aí ele fez um movimento assim, tentando, aí foi para lá e para cá, fez um zigue-zague até que ele conseguiu pôr o carro, e era um decidão enorme também, né? Aí ele pôs a culpa em mim, falou, não, se você não tivesse mexido na direção, não teria acontecido isso. Falei, se eu não tivesse mexido na direção, nós estaríamos lá embaixo. Aí nós chegamos lá embaixo, tinha um posto da Guarda Nacional Venezuelana. Aí o cara falou assim, o que vocês estavam fazendo lá em cima? Que eu vi o carro em zigue-zague. Eu falei, não, acho que é só um pouco de cansaço. Ele falou, vocês estão bebendo? Não. Na verdade, eu e o outro estavam tomando cerveja, o motorista não. Aí ele falou, vocês têm aí bombom garoto? Os venezuelanos são malucos por bombom garoto. Eles fazem viagens longas para vir na fronteira com o Brasil, lá em Pacaraima, só para comprar bombom garoto. Ele falou, vocês têm bombom garoto? Eu falei, nós não temos bombom garoto. Aí ele baixou a bola e falou, olha, logo à frente tem uma cidadezinha, vocês parem lá porque vocês não estão mais em condição de dirigir. Aí, realmente, uns 6 quilômetros à frente, tinha uma cidadezinha, tinha um hotel quase na beira da estrada, e nós posamos. Então, chega num ponto que você não controla mais o seu corpo. E aí, quanta gente não perde mão na máquina, perde braço, morre, sofre acidentes terríveis, porque trabalhou um número de horas muito grande. E mata outras pessoas, né? No caso de motoristas, de pilotos, de etc., quando estão trabalhando além do limite daquilo que o Marx chama uma jornada de trabalho normal. E é louco, né, que nesses casos o chefe ele tá introjetado na tua mente.
Tu vira teu próprio inimigo, assim, desse... Sem dúvida. Você vê que tem umas passagens aí em que as próprias chefias diziam a gente mesmo tinha dificuldade de manter o olho aberto. Agora, isso é o capital funcionando, isso é a classe trabalhadora nas condições do capital, mesmo nos dias de hoje. Tem lugares em que a regulamentação é maior, a inspeção é maior, o controle é maior, mas você vê aqueles cais na Índia em que eles desmontam navios velhos. A quantidade de mortes de trabalhadores ali é enorme, por cansaço, por falta de equipamentos de risco, de segurança. Navio é enorme, né? De repente o cara cai lá de cima, porque faz não sei quanto tempo que ele está trabalhando. E aí, voltando à questão que você levantou, Lígia, o Marx sempre falou, não estou analisando o capitalista enquanto pessoa, mas enquanto personificação de uma relação social. Ainda que seja uma pessoa que consome, etc., ele vai analisar tudo isso logo à frente. Mas aí ele fala aí nesse capítulo que o coração do capitalista fica no bolso, né? Bom, pessoal, eu acho que nós podemos ficar por aqui hoje e terminamos esse capítulo na próxima segunda. Vocês querem prosseguir ou vocês gostariam de ter um período de tempo aí maior para dar uma relaxada e depois começar as aulas? Por mim tá tranquilo continuar. Por mim também, eu acho que o pessoal aí que estava participando se embananou um pouco com o fim do semestre, mas talvez eles retomem, assim, depois dessas férias, Eu talvez vou colocando a vou leitura em vou dia. mandar um e-mail, né, falando isso ao pessoal que interrompeu aí por causa da turbulência. Na verdade, ele deveria ter interrompido naquele momento. Todo semestre é a mesma coisa. Eu acho que quando chega assim, fim de semestre, você tem que parar antes de começar as provas, depois retoma. Porque sempre acontece isso. Então tá, prosseguimos e vamos chamar o pessoal de volta, né? A Paloma, ela deu uma parada e voltou a semana passada. Acho que vai continuar. Mas, de qualquer forma, esse período de provas, fim de semestre, depois recesso, sempre causa uma turbulência, que a gente quer manter a coisa como se nada tivesse acontecendo, né? Por mim também está tranquilo, porque eu curto pra caramba, ler o Capital, comparar edições e tal, reler os capítulos, né? Isso para mim é uma coisa muito legal. Eu fiquei na dúvida quantas vezes tu já leu o Capital. Ah, não sei, Lígia. Perdeu as contas já. Tantas vezes quanto os grupos. Claro, eu li antes de ter o projeto e tal, né? Lia no todo ou em parte. Mas não deve ter sido muitas, não, Lígia. Mas, claro, cada grupo que lê o livro 1 é uma releitura minha. Cada grupo que lê o livro 2 é uma releitura minha. Cada grupo que lê o livro 3, etc. Agora nós estamos lendo o livro 4, que é o Teoria sobre a Mais-Valia, né?
Aliás, tem trechos muito interessantes. Que vai ser amanhã, vai ser quarta-feira. São 4 livros? O projeto do Marx era de 4 livros. O último livro seria a história da teoria. Ele apresenta esse projeto lá no prefácio da primeira edição. Mas o Engels produziu o livro 3 e ficou essa história da teoria em aberto. Nos manuscritos deixados pelo Marx, vários trechos relacionados com discussões teóricas ulteriores e também com a história da teoria, estavam intitulados Teoria sobre a Mais-Valia. Eu não sei se ele chegou a discutir com Engels ou foi iniciativa pessoal, mas o Kautsky, que fazia parte do grupo do Engels na elaboração dos manuscritos do Marx e a produção do livro 2, do livro 3, etc., após a morte do Engels, ele publicou, em 3 volumes, uma teoria sobre a mais-valia, que deveria atender às exigências do livro 4, previsto pelo Marx. Aí, mais tarde, os soviéticos reelaboraram isso, releram os manuscritos, viram que o Kautsky muitas vezes não entendeu a letra do Marx e não inseriu determinados elementos e inseriu outros que não seriam tão importantes. Então, publicaram uma nova edição da teoria sobre a mais-valia. E é essa nova edição que a gente utiliza hoje. E tem uma tradução para o português, feita pelo Reginaldo Santana, que foi o mesmo que traduziu o Capital para a civilização brasileira. Então, esse Teoria sobre a Mais-Valia, que está, assim, menos articulado do que o livro 3, que, por sua vez, já é bastante problemático na sua montagem, né? Acabou sendo chamado de livro 4 do Capital. Então, sempre que se produz lá a teoria sobre a mais-valia, se escreve embaixo livro 4 do Capital. Ah, ele está no volume, no 3º volume? Não, é uma publicação à parte. Ah, tá. Não faz parte do... porque o Marx, ele tinha planejado publicar o Capital em 4 livros, não necessariamente em 4 volumes. Que quando a gente lê aquele prefácio, ele fala, a ideia dele era publicar o livro 1, o 2 e o 3 num volume só, e o livro 4 num volume à parte. Então, seriam 4 livros em 3 volumes. Aí o Engels acabou publicando à parte o livro 2, o livro 3, numa outra publicação, e o Kautsky publicou as teorias sobre a mais-valia entre 1905 e 1910. Depois os soviéticos retomaram isso. Então, nós temos aí essa fração dos manuscritos econômicos do Marx, chamado Teoria sobre a Mais-Valia, subintitulados o livro 4 do Capital. Eu não conhecia esse. Interessante. Nós estamos Um dia nós chegamos lá.
Ah, chega rápido. Desesperado com 3, imagina agora sabendo que tem 4. Tem 4. É o Lucas e a Pamela, que acabaram de ler o livro 3 no semestre passado, estão discutindo o livro 4 agora. É quarta-feira, quarta-feira, 19 horas. Se vocês quiserem participar, é só entrar, clica no link, entra, acompanha os debates. Quer tenham lido ou não, porque todos os nossos debates são abertos, né? Então, quem quiser participar de um encontro do livro 2 ou da teoria da mais-valia, à vontade. É só entrar. Desde o começo, nós adotamos essa regra, que em geral ninguém segue, de que todos os encontros estão abertos a todos os participantes. Então tá, pessoal. Nos vemos na próxima segunda. Então tá, professor. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Semana.